E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb do que se trata. É mais uma edição dos assuntos principais da semana passada. Quem já está acompanhando aí, é um programa semanal que a gente tem aqui no canal. É onde eu trago sempre a minha opinião a respeito de assuntos importantes, dos assuntos mais interessantes que aparecem no fundo do futebol, sempre de uma maneira mais estrutural, mais ampla, né? Assuntos que fogem um pouco do campo e bola. Assuntos realmente que vão mudar e que mudam o jeito como a gente entende o futebol, como a gente acompanha o futebol, assuntos que envolvem muitas vezes os bastidores, as leis do futebol, e é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Semana passada, super animada nesse sentido, né? Com duas notícias aí que mexeram muito com o noticiário. Uma acabou mexendo até mais que a outra, mas eu não estou aqui simplesmente para comentar aqueles assuntos que foram mais debatidos, e sim aqueles mais interessantes, né, os assuntos principais, na minha opinião. E é o que se trata do vídeo de hoje. Nós vamos tratar aqui da criação da Liga do Futebol Brasileiro pelos clubes da Série A, que foi anunciada, e exigências que esses clubes da Série A fizeram à CBF na última terça-feira, uma notícia bombástica aí, que tomou conta do noticiário da semana passada. Assim como nós vamos falar também, eu vou falar aqui a minha opinião sobre o projeto de lei da Sociedade Anônima do Futebol, né, o famoso Clube Empresa, que foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara, pode ser aprovado também, depois cabe ao presidente outorgar e aí definitivamente virar uma lei, né, um projeto de autoria do Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que está caminhando aí tramitação final para virar uma lei outorgada pelo presidente. Eu vou falar aqui também a opinião do canal, ou seja, a minha opinião a respeito desse assunto, assim como a minha opinião a respeito da Liga do Futebol Brasileiro e desse documento que foi enviado para a CBF. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vou pedir a gentileza aí do like, vou pedir para você se inscrever no canal, pedir para você acionar o sininho, porque tudo isso é muito importante para a gente que está produzindo vídeo aqui no YouTube há pouco tempo. Você com certeza vai gostar do nosso conteúdo. Espero que goste do vídeo de hoje, espero que acompanhe o nosso canal sempre, e acionando o sininho que o YouTube vai notificá-lo quando tiver vídeo novo aqui no Rankings do Futebol Brasileiro. Então vamos direto para o assunto dessa semana aí. Nós vamos começar, assunto da semana passada, melhor dizendo, nós vamos começar abordando aqui a questão da lei do Clube Empresa, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que é a criação de um sistema jurídico, tributário, um sistema legal que vai permitir aos clubes brasileiros optarem por se transformar numa sociedade anônima, ou seja, numa empresa com fins lucrativos, né, uma empresa que vai pagar tributo. Então, um sistema tributário, um sistema legal, né, que vai amparar essa transição aí do clube de uma associação esportiva para uma sociedade anônima. É um projeto de lei que começou lá atrás com outros legisladores, e agora o atual projeto de lei, que deve virar realmente uma lei aí, autoria do Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, né, do DEM de Minas Gerais, como já foi dito aqui. Então eu vou falar aqui a minha opinião, ou seja, a opinião do canal, acerca dessa possibilidade legal que está se avizinhando aí, né, e que os clubes poderão optar, fazendo essa migração, né, de uma associação esportiva para uma empresa, ou para um clube empresa. A minha opinião é a seguinte, pessoal. O que se diz dessa possibilidade? E aí, no sentido de que eu sou a favor de os clubes, de uma forma geral, as pessoas, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, tanto faz, terem opções, né? Então, baseando aí, eu acho uma boa, né, o clube ter uma opção de ter essa transição para uma entidade diferente, né? Um tipo de pessoa jurídica diferente daquela que atualmente a gente está acostumado a ver, que é uma associação esportiva sem fins lucrativos. Baseado até filosoficamente na ideia de que o indivíduo ele tem o direito de fazer do seu destino, né? Ele tem o direito de tentar fazer do seu destino aquilo que ele quiser. Eu acho uma boa ideia. O que eu vou explorar aqui um pouco é a ideia que se vende disso, os pontos positivos que podem aparecer, porque lá fora já existe isso há mais tempo, existem alguns casos aqui no Brasil também, tantos casos bem-sucedidos
quanto casos mal sucedidos também. Então a gente vai explorar aqui os pontos positivos e os pontos negativos, né? Os possíveis benefícios e prejuízos, as armadilhas que isso pode causar ou não, né? Como que vai mudar um pouco a maneira como a gente entende os nossos clubes de futebol. Né? A primeira situação que eu queria colocar aqui é que, segundo aquilo que dizem, né? E vai começar a haver, a partir do momento da aprovação, que o presidente também outorgar essa lei, vai haver um sistema transitório aí em relação, por exemplo, à tributação, para que nos primeiros anos os clubes tenham uma facilidade para fazer essa transição de uma associação esportiva para uma sociedade anônima. Vai haver então uma flexibilização dessa carga tributária que lá na frente aí já vai ser definitiva e que eles vão pagar e que os clubes não pagam hoje. É uma das ideias que é vendida para que os clubes aceitem, né, essa transformação em clube-empresa, é que vai ser possível uma maior regulação e captação de investimento, sob esse aspecto de que o clube ele vai ter uma gestão mais responsável, né, mais transparente, mais democrática. Isso é a ideia que se vende. Isso é positivo, porque poderia, em tese, atrair investidores, porque os clubes hoje no Brasil, né, isso sempre foi assim, não são os lugares mais transparentes. Não é o lugar onde o investidor sente mais confiança para colocar seu dinheiro. Sob esse ponto de vista, alguns clubes podem se beneficiar, principalmente aqueles que vêm de um histórico recente complicado, né? Um histórico recente de déficit, um histórico recente de não ser transparente, um histórico recente de gastar mais do que ganha ou de ter uma gestão irresponsável. Para essas situações, se tornar um clube empresa pode ser uma saída, né? Isso pode ser positivo e é positivo sim. Uma coisa que o clube empresa pode trazer assim, de negativo é justamente também o fato, né, dele servir, por exemplo, para grupos que não têm uma preocupação primordial com futebol, de ganhar dinheiro com futebol, passar pelo clube, grupos financeiros ou grupos empresariais, passar por esses clubes e sem uma identificação com a história do clube, sem uma responsabilidade que em tese deveria ter por se tratar de uma empresa, porque a gente sabe que empresa também pode ser irresponsável, empresa pode fazer falcatrua, empresa pode trabalhar com dinheiro sujo, e isso talvez seria mais fácil um clube empresa ser prejudicado a ponto, por exemplo, até de chegar a falir ou fechar as portas, sendo uma sociedade anônima, do que sendo uma associação esportiva. E isso, a história do futebol brasileiro mostra que os clubes brasileiros passam por muitos problemas financeiros, de gestão, de má gestão, e eles continuam sobrevivendo, vai aumentando a dívida e continuam sobrevivendo. Se isso acontecer num cenário de uma maior responsabilidade fiscal, de uma maior responsabilidade legal, jurídica, né, de um cenário de mercado, onde a confiança está muito atrelada a uma boa gestão, a transparência, a capacidade de gerar retorno aos investidores, seria muito mais fácil, portanto, um clube falir, né, do que sendo uma associação esportiva. Então, não é uma coisa que vai servir para todos os clubes. Isso é importante, isso foi dito nas matérias onde eu vi, onde eu li, que não é uma fórmula mágica para todos os clubes virarem empresa. Não se trata disso. Tá certo? Essa é a ideia do canal. Essa é a minha ideia. Eu concordo com uma lei que permita o clube virar empresa. Mas eu acho que tem que se tomar muito cuidado. E esse passo tem que ser dado com muita cautela. E a lei tem também que prever situações em que ela ampare o clube de alguma forma, para o clube não virar refém também de interesses que não envolvam o benefício do clube, né? Como eu falei aqui no início, teve casos positivos, casos negativos, casos que estão dando certo, casos que deram inteiramente errados, né? Então o principal caso negativo que eu posso citar aqui, que deu completamente errado, foi o Figueirense,
Não sei se vocês conhecem a história do Figueirense, que virou também uma sociedade anônima. Teve um grupo lá que comprou os direitos sobre o futebol do Figueirense e que no início parecia que estava dando certo, mas no final houve o quê? Houve uma debandada dos investimentos, não arcou com os compromissos. Figueirense acabou até lá em 2019 lutando contra o rebaixamento, porque esse clube simplesmente abandonou o time, né? Então é bem complicado, tem que se pensar bem a respeito disso. Por mais que dê certo lá fora, talvez nem sempre vai dar certo aqui também, né? Esse é o primeiro ponto, já até me estendi muito, tá? E agora nós vamos para o segundo ponto do vídeo de hoje, que na minha opinião, a notícia mais interessante que apareceu semana passada, que foi a respeito da Liga do Futebol Brasileiro. Eu vou até colocar aqui agora no meu lado aqui. O que eu estou colocando aqui do meu lado? Vocês estão vendo aí. São os pontos principais que a gente vai abordar daqui a pouco. Vou deixar aqui na tela, tá, pessoal? Quem quiser ir lendo aí, dar pausa para ler, pode ir lendo. É o seguinte, semana passada os clubes da Série A, com exceção do Sport, que está vivendo uma crise política, está sem presidente, eles assinaram uma carta à CBF com uma série de exigências, aproveitando a crise política da CBF, né, para tentar dar uma reviravolta aí, para tentar reorganizar a correlação de forças dentro do futebol brasileiro, baseado nos mecanismos da CBF, tanto de tomada de decisão quanto também de organização de campeonatos. Esses clubes anunciaram a criação da Liga do Futebol Brasileiro, né, com interesse já de organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2022. Né? A ideia é que essas medidas elas sejam tomadas o mais breve possível, e uma das medidas, vocês estão vendo aí no ponto 4, é justamente isso, né? Organizar o Campeonato Brasileiro. Ali no ponto 4 também vocês estão vendo que os clubes da Série A, que são signatários do documento, já chamaram os clubes da Série B. Possivelmente aí vai ter uma união, essa união está se desenhando, né? Essa união de clubes, essas conversas que começaram desde o ano passado, quando da época também da MP do mandante, né? Os clubes já começaram a se organizar também para vender os direitos de televisão em conjunto. Agora eles estão se organizando para fazer essa liga. Eu acho uma ideia ótima. A minha opinião, a opinião do canal é que isso é um grande avanço o futebol brasileiro, esse ponto, mas principalmente os pontos que eu vou dizer daqui a pouco, né, da organização do campeonato pelos clubes, não mais pela CBF, porque isso vai melhorar o valor do produto, né? Os clubes eles têm um interesse maior em desenvolver o valor do produto futebol brasileiro, o valor do produto campeonato brasileiro, tomando medidas na venda de patrocínio da liga, venda de direitos de imagem, direito de transmissão, né, melhoria também talvez da arbitragem. Por que não a Goal Line Technology não pode vir aqui também para o futebol brasileiro, que já é usado há tanto tempo lá na Premier League, né? Por que não? Já pensam em fazer também o campeonato durar o ano todo? Isso pode interferir no restante do calendário brasileiro. Ou, por exemplo, o Campeonato Brasileiro começar em fevereiro e ir até novembro, é uma coisa que eu aqui já defendo há algum tempo. Então são medidas que vão melhorar o valor, pode explodir aí o valor de venda dos direitos de transmissão, por exemplo, né, de venda dos direitos sobre a competição, sobre patrocínio, placas, merchandising, a própria transmissão em si, né? E principalmente os outros pontos aí também, que é muito importante porque tiram um pouco do poder, um pouco não tiram, esvaziam completamente o poder das federações. Hoje, na correlação de forças que existe, a federação ela tem mais força que os principais clubes do Brasil, né? E isso prejudica os clubes, porque isso favorece o sistema político da CBF de tomada de decisão, né? O sistema político da CBF de organização dos campeonatos. E aqui vocês estão vendo aí no ponto 2 e no ponto 3. O ponto 2 está escrito que os clubes querem ter peso 1 na votação da CBF, mas que as federações também têm peso 1. Os clubes querem ter peso 1, as federações 1. Hoje é como? As federações têm peso 3. Os clubes da Série A têm peso 2
e os clubes da Série B têm peso 1, sendo que as federações têm mais peso que os clubes da Série A e B juntos. Eles querem mudar isso para que os clubes tenham mais peso que a federação, que as federações, né? E querem mudar também, inclusive, o sistema de candidatura para a presidência da CBF. Hoje tem que ser 8 federações e 5 times no mínimo, né? Tem que ter essas 8 federações para uma pessoa se candidatar, aceitar a candidatura para a presidência da CBF. Eles querem que esses 13 votos, independe de quanto sejam federação ou clube, por exemplo, se os clubes aceitarem uma candidatura sozinhos, eles não precisam de nenhuma federação, né? Isso pode tornar mais democrático, né? Pode tornar mais transparente também a política da CBF, tanto é que esses clubes, essas ligas, querem que o presidente da liga seja um CEO, não ligado a nenhum clube, né? Então, essa liga ela vai ser completamente profissional mesmo, vai assumir, portanto, ali uma gestão que ela é baseada no profissionalismo, né, nos interesses dos clubes e do futebol brasileiro e não mais na politicagem que sempre imperou por aí, né? Então o calendário pode melhorar, o futebol brasileiro pode enriquecer, os clubes podem dividir melhor esse bolo de patrocínio, de direito de transmissão, direito de imagem. Tudo isso é muito positivo e principalmente essa questão da CBF ela perder essa mamatinha, né? Que tirando aí da tela, voltando para a tela inteira aqui, que é essa politicagem da CBF baseada na força das federações, né, do sistema de votação aí da CBF. Então eu acho muito interessante essas duas coisas que aconteceram aí semana passada, acho avanço para o futebol brasileiro, né, a questão do clube empresa ela precisa ser melhor entendida, como eu disse, eu acho positivo, mas enquanto uma opção, não enquanto uma obrigação, ou vender a ideia de que isso é um caminho para todos os clubes. Isso eu acho perigoso, né? E a questão da liga, essa sim, eu não tenho ressalvas. Isso aí a gente está esperando há tanto tempo. Acho que vai ser uma modernização muito grande, aí, tanto para os campeonatos brasileiros de todas as divisões, quanto principalmente para o futebol brasileiro de uma maneira geral, né? É importante esse enfraquecimento da CBF, a CBF que vai cuidar da seleção brasileira, que já é um produto multimilionário, já é um produto bilionário, já está bom demais, entendeu? E os clubes que peguem para si a rédea do seu destino. Acho isso muito importante, né? Acho que tudo isso vai ser importante para o futebol brasileiro, para gerar uma confiança no mercado, gerar mais dinheiro, mas principalmente também o futebol migrar aí para gestão mais responsável, uma gestão mais economicamente sustentável, porque isso sim que vai fazer uma diferença no futuro breve aí para o futebol brasileiro. Tá bom, pessoal? Esse foi o programa que mais se estendeu aí dos assuntos principais da semana passada até hoje. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui e não deu like ainda, dá o like aí, inscreve no canal, aciona o sininho. Pô, ajuda a gente aí. Eu sei que a maioria do pessoal, o YouTube fala pra gente, mais de 80% de quem vê meus vídeos não é inscrito no canal. Então conta com a sua inscrição aí. Vamos criar metas interessantes aí de inscritos. Canal que tá com um pouco mais de 400 inscritos ainda. Conto com a cooperação de vocês. Agradeço a audiência. Espero que tenham gostado. Como eu disse no início, digo sempre, né? Se você tá aqui não é à toa. Então espero que tenham gostado aí. Você não vai arrepender de dar o like e se inscrever no canal não, tá bom? Um abraço, pessoal. E até mais.